estamos de volta com o Ver TV, que conversa com os nossos convidados sobre essa relação entre TV e universidade, neste ano em que a Universidade de Brasília completa 50 anos. Mas é claro que nesses 50 anos nem tudo foram flores. A UNB passou por períodos muito difíceis, como o país, né? O país todo passou por períodos difíceis durante a ditadura e a UNB sofreu muito. Quer dizer, aquele projeto do Darcy Ribeiro, infelizmente, acabou sendo interrompido. E no VT de abertura do nosso programa, nós terminamos o VT, não sei se o telespectador reparou, com uma menção ao Onestino Guimarães, que foi presidente do DCE da UNB e foi também presidente da UNE, e é um dos mortos durante o período da ditadura. A UNB hoje está recuperando essa memória, não é, reitor? Sim, estamos numa conjuntura de resgate de memória e de verdade. O país acabou de instalar sua comissão de memória e verdade. E a UNB, que nasceu com essa carga utópica tão reconhecida, né, já no segundo ano de sua instalação sofre o grande golpe autoritário, invadida, ocupada militarmente. No ano seguinte, 90% de seus professores são lançados na diáspora, né, com uma intervenção que durou mais de 20 anos, todo o período da ditadura militar, que não é só militar, todo o período da ditadura. Cívico-militar. Cívico-militar. Incívico-militar. E ela foi, assim, um centro muito destacado da atuação do controle das mentalidades e das manifestações sociais. Então, temos uma carga pesada. Com a anistia e com a redemocratização, muitos desses professores puderam recuperar sua condição docente. Professores que você conheceu, Perseu Abramo, Flávio Tavares, da sua área, mas outros, como Sepúlveda Pertence, que depois se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Fábio Lucas, que foi presidente do Instituto Nacional do Livro. E, a despeito disso, há uma memória a recuperar e um tributo a saudar com alguns que não puderam ser anistiados, como alguns de seus profissionais e estudantes. Onestino, um deles. Foi inaugurado um prédio agora com o nome... Com o nome dele. Outro em nome homenageando Ieda dos Santos Delgado, uma bacharel em Direito, que também fazia militância estudantil e foi assassinada. E outro homenageando o também advogado da turma de 1968, Paulo de Tarso Celestino da Silva, que chegou também a dirigir a Federação dos Estudantes Universitários de Brasília e que também foi assassinado no período. Estes comitês de memória e verdade pediram que a universidade se incorporasse a esta ação de recuperar aquilo que o ato de força interrompeu, que foi uma luta por democracia e por maior solidariedade na sociedade brasileira, mais distribuição da economia, né? Esse tributo segue esta linha de recuperação da dignidade subtraída, né? Então, uma outra homenagem, outra recuperação da memória, eu acho que essa é bastante importante aqui no campus de Brasília, é o conjunto que ficou apelidado, o senhor até mencionou no início, né, o Beijódromo. A TV Brasil, o Repórter Brasil, que é o principal jornal diário da TV Brasil, fez uma reportagem sobre esse acontecimento e sobre essa recuperação e homenagem ao professor Darcy Ribeiro. Vamos ver, depois a gente comenta. O formato lembra uma oca indígena, ou poderia ser também uma nave espacial. Da forma, o memorial ficou sob a responsabilidade do arquiteto Lelé, amigo pessoal de Darcy Ribeiro. Os dois trabalharam juntos 40 anos. A inspiração para fazer um projeto que transformasse o sonho do amigo antropólogo em realidade veio numa troca de cartas quando Darcy Ribeiro já estava perto do fim da vida, internado em um hospital aqui em Brasília. Ele podia interpretar aquilo como se fosse um disco voador, uma das grandes paixões dele, ou uma maloca indígena, a outra paixão preliminar dele, quando ele era ainda apenas o antropólogo. O
memorial fica na Universidade de Brasília. Conta com uma biblioteca com 25 mil livros e um acervo de mais de 1.000 horas de vídeos de estudos do antropólogo. Documentos, correspondências e fotos pessoais em aldeias indígenas cedidas pela família. Do lado de fora, um local para encontros informais. Um pedido do próprio Darcy Ribeiro, batizado de Beijódromo. Normalmente, um profissional é obrigado a fazer projetos, enfim, tem que ser funcionais, mas esse é muito especial porque ele tem que atender também ao meu coração, né? Que estava profundamente, sempre foi muito ligado ao Darcy. Darcy Ribeiro não teve filhos e adotou a UNB, universidade fundada por ele, como a filha querida. Ele acreditou que era a instituição mais importante que ele criou na vida dele e que era a universidade transformadora da realidade social. Ele queria que todo esse material dele viesse para cá e ficasse disponível para toda a comunidade acadêmica, principalmente os jovens. Olha, essa reportagem, que tem 2 minutos e meio, mais ou menos, foi transmitida no principal jornal da TV Brasil, que é uma TV pública. Eu fico a me perguntar, uma obra dessa importância, não só pelo que ela oferece para a universidade, para os estudantes, para os professores, mas pelo que ela tem de simbólico, né? Resgatando a figura de Darcy Ribeiro, eu pergunto se naquele mesmo dia as pautas dos telejornais brasileiros, das emissoras comerciais, abriram esse tipo de espaço para um evento desse tipo. E isso mostra quanta coisa pode ser mostrada no Brasil, além da criminalidade, né, que ocupa grandes espaços na nossa televisão. Você, como um pesquisador, o Laboratório de Comunicação da UNB não analisa também esse fenômeno? Sim, a gente tem percebido a necessidade de financiamento, apoio, suporte para o sistema público de comunicação, que envolve as TVs universitárias e envolve também a TV Brasil, que fez essa belíssima reportagem sobre a nossa universidade, né? E ela me permitiu também lembrar que no trabalho, né, no marco de 50 anos da UNB, que a gente recuperou o discurso do Darcy Ribeiro em 62, quando da inauguração da universidade, e ele falava da importância de que em até 2 anos havia uma expectativa de que vários cursos noturnos fossem criados, abertos a todo o Distrito Federal e para pessoas de fora também. Só que, infelizmente, houve essa interrupção, essa mudança de rumos, que levou um tempo com, né, sombras e desafios e dificuldades, que tem também servido, acho que, de reflexão importante no marco de 50 anos, a respeito do nosso passado, para que a gente também faça o planejamento dos próximos anos da universidade, e isso também, né, deve levar a cabo uma produção audiovisual que promova o conhecimento acadêmico. Mas a televisão comercial, né, não olha para isso. Às vezes olha, acho que às vezes a TV comercial também dá um espaço, mas que não é, acho que nas mesmas condições que o sistema público tem oferecido, e que também não é, acho que na maior parte dos casos, o mesmo espaço, o mesmo filtro, a mesma edição que é estabelecida pelo sistema universitário de comunicação, né? Nós temos mais de 150 experiências de TVs universitárias no Brasil. Existe uma associação brasileira de TVs universitárias que é importante, que faz um trabalho, acho que bastante relevante para a divulgação científica, mas que, claro, poderia também sensibilizar, fazer com que o sistema comercial de televisão, sobretudo, também oferecesse mais espaço para a universidade. Porque coisa boa para mostrar tem, não é, reitor? Coisa boa para mostrar tem. Nessa matéria mesmo, belíssima que você mostrou, no dia da inauguração, e ali é no dia da inauguração, essa é uma obra da qual eu me orgulho muito de ter podido concretizar como realização do sonho do nosso fundador. O que as TVs comerciais mostraram foi uma manifestação estudantil que aconteceu ali, o que é próprio da universidade, e que é a sua expressão de liberdade quando tem uma grande concentração de figuras públicas, né? E teve, com toda a liberdade, mas foi o que foi mostrado, né? Essa concepção de um espaço onde tem um projeto criativo, onde tem uma visão de sociedade, de universidade, não. Quem foi Darcy Ribeiro? Falaram? Quem foi Darcy? Não. Esse ocultamento, né, daquilo que é a condição de sujeito que faz a história, de que cria projetos. No dia da inauguração veio muito especialmente o presidente do Uruguai para essa inauguração. Mujica, José Mujica. O Dom Pepe Mujica esteve presente porque vinha congregar aquele ato
a expressão do criador de universidades na América Latina inteira. Darcy. Aliás, seria bom, é outra coisa que pouca gente sabe. Nós estamos falando aqui desde o começo do programa da relação dele com a UNB, com a UNB. E quantas universidades ele criou por ali, ou ajudou a... No Uruguai, no México, no Peru, no Brasil, não foi só na UNB, ele criou a Universidade do Norte Fluminense, um protótipo... Foi um projeto no final da vida dele já? O homem que criou as fábricas de escolas com quem Lelé ajudou a atuar no Rio de Janeiro. Aliás, essa é outra pessoa, outra figura importante que está aqui. E tão presente na vida da cidade, tão forte. Hoje, por exemplo, a gente assiste as obras dele no Complexo Sara Kubitschek, ele é o autor daquelas obras, né? E também na cidade tem inúmeras obras do Lelé, a quadra 206, por exemplo, ou na UNB, o Complexo da Colina, que são as residências docentes, né? Isso não aparece. Agora, é uma coisa curiosa, Lalo, porque a TV, mesmo comercial, ela mostra a universidade o tempo todo e não se dá conta que mostra. Por exemplo, dá um exemplo. Todos os dias nós recebemos demandas de editorias, todos os dias. De televisão. De televisão. Rádio, jornal, tudo. Para que especialistas falem sobre determinado tema, esclareçam determinadas matérias. Eles vêm, alguns veículos vêm lá na universidade buscá-los, porque como o nosso sistema é de validação científica, para cada afirmação é preciso que haja um argumento de autoridade científica. Então, a cada evento, há um especialista que é colocado como o garante daquela situação, daquela matéria, daquele fato. E, diariamente, as nossas universidades, não só a UNB, são requisitadas. As editorias de comunicação das universidades já têm uma lista de nomes para quase todos os assuntos de uma Wikipédia de televisão. Porque as emissoras... Mas elas não se dão conta de que estão dialogando com a universidade e representando a universidade. O senhor dava um bom exemplo no intervalo do programa sobre sobre o evento recente da Rio+20. Sim. Né? Ali a universidade estava presente todo o tempo. Quando nós pegamos as representações das mesas, dos cenários, dos debates, são projetos ou atores da universidade que não são percebidos como tais ou que se diluem na efervescência do happening que está ali colocado. Retire o pessoal universitário e não tem Rio+20. Retire o pessoal universitário e não tem SBPC, não tem as grandes mostras da transformação da realidade. Essa é um pouco o teor aqui da nossa conversa, porque o fato disso ficar oculto, como o senhor está revelando aqui, acaba distanciando a sociedade da universidade. Isso. A sociedade não percebe que a universidade tem a ver com a vida dela. Eu falo um pouco por São Paulo, né? Às vezes a USP é vista como um reduto elitista, quando na verdade ela está presente nos hospitais, no serviço público, em todos os lugares. Não é esse ocultamento um problema? Exato, aquela história de estar diante dos olhos e a gente não vê, porque a direção da visão ela é obscurecida pelo enquadramento. Então, a universidade está ali presente nos seus serviços, na sua contribuição aos processos sociais, permanentemente, porém, o filtro da visibilidade oculta isso. Não é intencional. Claro. É algo que está na semiótica do processo. E, todavia, eu acho que esse é um trabalho que, como o Fernando dizia há pouco, nós temos que começar a realizar. A divulgação científica hoje é um quesito da boa editoria, tanto dos jornais, que já começam a ter páginas, todos os grandes jornais têm páginas diárias de editorias de ciência, de editoria de tecnologia, de editoria de saúde, e este material é extraído diretamente do catálogo de ações das universidades, direto, nacionais e internacionais.
Olha, nós estamos terminando esse segundo bloco. Eu queria fazer voltar um pouquinho às TVs universitárias. Nós vamos continuar a falar sobre elas no último bloco do programa. Eu queria falar, Bucão, como é que as TVs universitárias conseguem, no geral, não só da UNB, no geral, enfrentar esse ocultamento a que o reitor se referiu? Nesse momento eu acho que não, porque, assim, primeiro o alcance que elas têm, né? Assim, poucas são abertas, a maioria estão a cabo. Esse é um problema. E se espera que, assim, com essa nova legislação, consiga-se expandir as TVs universitárias para outros provedores de sinal de TV, como o DirecTV, TV a cabo, porque o alcance é restrito. E eu acho que ela tem, talvez ela funcione mais como para pautar, ou seja, a universidade representa um enorme banco de fontes. Uhum. Se você quiser falar sobre qualquer assunto, tem lá. Sobre qualquer tema, você ligar para a assessoria de imprensa, você vai achar uma pessoa que pode falar sobre aquele tema. Então, no dia a dia do jornalismo, do jornalista que sempre precisa de uma fonte, é o lugar para onde o jornalista corre. Quando por exemplo, só para citar ocorreu um terremoto, certamente a gente vai ver. Vai ter um geólogo lá, a gente vai ver o centro de sismologia lá com os instrumentos dele. Ou seja, é uma pauta certa, garantida também para o jornalista. Armando, vou fazer mais um intervalinho. Nós voltamos em seguida com o VerTV, que conversa hoje sobre essa relação entre a televisão e a universidade. Nós voltamos já.